Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações. Me chamo Carlos Felipe, sou professor de Economia aqui no IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte. Trabalho a disciplina Economia e Mercado no curso de Tecnólogo em Gestão Comercial. Estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, do campus Zona Norte. Ao fundo temos uma parede branca, ao lado outra parede com os dizeres EAD, mudando realidades. Farei minha audiodescrição. Sou moreno, estatura média, cabelos pretos, uso barba. Estou usando camisa azul, calça jeans e sapatos marrons. Vamos à nossa sexta e última aula, onde trabalharemos sobre a conjuntura produtiva do estado de Rondônia. O que produzimos aqui? O que compõe o nosso PIB? Qual riqueza é gerada aqui no estado? Quais setores da economia, o primário, o secundário, o terciário, são mais abrangentes aqui no estado? Vamos à nossa aula. O conteúdo de nossa sexta aula será a conjuntura produtiva do estado de Rondônia, características da produção, atividades agropecuárias e atividades industriais, setor de serviços e exportação. A aula tem como objetivo descrever a estrutura da economia regional. Iniciamos com essa tabela, ok? Nesta tabela, temos aí a produção, os dados mais atualizados disponíveis no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados mais atualizados são de 2020, ok? Normalmente esses dados são muito difíceis, porque antes nós tivemos o censo agora em 2022, que ainda não nos foi apresentado, mas o censo anterior foi de 2010. Então, muitas das nossas informações, muitos dos dados científicos que são buscados, que são pesquisados, que são disponibilizados pelo IBGE, que é um instituto de geografia e estatística mais fidedigno que temos, eles acabam ficando defasados por esse atraso nas pesquisas, sim? Então, nós temos dados de 2017 e esses dados de 2020 são os mais atualizados. Então, nós temos aí na nossa tabela, no sistema de contas regionais, o PIB do estado de Rondônia, ok? Então, nós temos aí o PIB, aí temos a informação em reais e a porcentagem. Então, 100% do produto interno bruto, ou seja, de toda a riqueza gerada no estado de Rondônia, vai dar aí 51 bilhões de reais, tá? A agropecuária, ela compõe, desse PIB, ela compõe 13,3%. A indústria, 16,1%. E o setor de serviços, a maioria, 60,2%. E, para completar, os impostos, que são 10,4%. Então, percebendo essa tabela, voltamos lá quando tratamos sobre o sistema primário, secundário, terciário. Então, nós temos o setor primário, onde se produzem produtos primários, produtos de baixo valor agregado. No setor secundário, que é a indústria, esse produto primário é transformado num outro produto industrializado. Essa transformação é o que agrega valor. Então, aqui você tem um produto primário de baixo valor agregado, aqui você agregou valor a ele no setor secundário, transformando ele em outro produto com um valor muito maior, ou seja, com bastante valor agregado nele, e aí ele vai para o setor terciário, onde ele vai ser distribuído, comercializado e vendido, não é? Então, nesses três setores, no setor secundário, onde você agrega mais produto e onde você gera mais riqueza. Nesse setor secundário é onde você tem os empregos de maior qualificação profissional e, por conseguinte, os maiores salários, tá? Quando você vai num atacadão, você tem lá poucos trabalhadores de alta qualificação e muitos de média qualificação. Alguns de baixa, sim, mas você tem a maioria de média qualificação. Então, você gera ali salários médios, ok? No setor primário, na agricultura, da mesma forma.
você tem muitos trabalhadores de baixa e média qualificação e pouquíssimos de alta. Então, você gera ali grandes salários em poucos trabalhadores. Não são atividades no setor primário e no terciário, você tem atividades econômicas que geram muita riqueza, sim, mas distribuem pouca riqueza na economia, porque geram trabalhos menos qualificados. Agora, no setor secundário, não. Onde aquela matéria-prima ela é transformada num produto final industrializado, onde o caroço de soja vira o óleo de soja, onde o caroço do cacau vira o achocolatado, sim? Onde o minério de ferro vira ali uma estrutura de aço, onde aquele cobre que sai da terra junto a outros componentes vira um chip de computador, não é isso? Onde matérias-primas se tornam computador, se tornam uma televisão, se tornam um celular. É ali naquele setor secundário onde estão as atividades econômicas de maior complexidade tecnológica. E por isso é onde se gera maior valor. Ali estão os altos salários, em massa. Não são 5% de trabalhadores de alta qualificação, não. São 80% de trabalhadores de altíssima qualificação com altos salários. Então, ali você gera mais riqueza. Riqueza essa que vai ser distribuída no país com o consumo dessas famílias no seu dia a dia. Distribuídas nessa região com o consumo das famílias no seu dia a dia. E é isso que vai tornar essa região próspera e desenvolvida. Perfeito? Agora voltemos à tabela para você compreender. Uma região que 60% da sua riqueza está no setor de serviços, que é o terciário, ela não é uma região próspera. Porque no secundário, que é a indústria, tem apenas 16%. Se fosse ao contrário, se esses 60% estivessem na indústria, aí sim, nós teríamos uma região, um estado bem próspero, bem rico, bem pujante, com uma economia bem aquecida, tá? Porque é nesses 16% que estão os maiores salários. Então, esses 16% que faz parte, que é a riqueza gerada pela indústria, que são os 8 bilhões de reais, é uma quantidade significativa, sim. Tá? Sim, é significativo, mas seria muito mais se fosse os 60%. Tudo bem? Então, quando vocês verificarem estes componentes do PIB, vocês vão olhar setor primário, agropecuário, indústria e serviços. A indústria é o secundário, serviços é o terciário. E aí você vai perceber que onde está a maior geração de riqueza? No terciário? Não. O país, a região não é boa, a região não é próspera. No primário? Não, a região não é próspera. Agora, na indústria, se for alto, aí sim você tem uma região próspera e provavelmente bem desenvolvida. Ok? Então, esses são os componentes da riqueza gerada no estado de Rondônia. Agropecuária, indústria, serviços e impostos. Dentro dessa atividade agropecuária, percebemos nessa tabela, com dados de 2017, que isso tem muito a ver com os dados atuais, que de 90 até 2014, a taxa de crescimento da atividade pecuária segue crescendo. Tudo bem? Algumas atividades mais do que outras, né? Então, quando a gente fala de cabeças de gado, gado para corte, gado para leite, o aumento é bem enorme, né? Bem significativo. 642% e 494%. Enquanto que as outras culturas continuam sendo produzidas, sim, mas gradativamente em menor quantidade do que o rebanho de gado para leite e para corte. Temos atualmente no estado de Rondônia um aumento significativo da plantação de soja. Então nós temos uma plantação de algodão bem forte no sul do estado, nós temos plantação de café, nós temos uma pecuária de leite bem forte, bem significativa, uma pecuária de corte bem forte, bem significativa, e um abrupto crescimento da produção de soja no estado. Ok? O uso da propriedade agrícola em Rondônia por cultura. Então, nós temos aí que a maior parte do território é ocupado com pastagens. Lembrando que essas pastagens, de 5 anos para cá, ela tem sido substituída pelo plantio de soja. Então, nós temos lavoura, pastagens, matas e florestas e outros, percebendo que a maior parte do território é ocupado
com pastagens para a criação de gado de corte e de leite. A produção em 2017, então nós temos efetivo de bovinos 10 milhões de cabeças, não é isso? 6,3 milhões de aves, 900 milhões de litros de produção de leite de vaca. Então temos cabeças de aves, galinhas, galos, frangas e frangos. A produção de ovos atingiu 53 milhões de dúzias, ok? Dados de 2017, que vem crescendo gradativamente até hoje. Atividade da indústria, a participação dos setores industriais de Rondônia. Então, nós temos 52% da participação na indústria da construção civil, seguida de alimentos. Então, as indústrias, os setores da indústria, quais ramos nos setores da indústria mais são executados no estado de Rondônia? Construção civil, alimentos, serviços de utilidade pública, madeira, minerais não metálicos. Então, nós temos aí 52% na construção civil, 24% na indústria de alimentos, 9,4% nos serviços de utilidade pública, 7,8% outros produtos diversos do setor industrial e, em seguida, madeira e minerais não metálicos. Então, vocês percebem que é uma indústria de baixa complexidade tecnológica, né? Mesmo sendo indústria, mesmo agregando valor, mesmo gerando valor, mesmo trabalhando aí com empregos de melhor qualificação, ainda são indústrias de baixa complexidade tecnológica e, por isso, agregam pouco valor aos seus produtos. Mais do que no setor primário, sim. Mais do que no setor terciário, sim. Porém, ainda pouco, devido ao baixo nível de complexidade tecnológica. Principais setores industriais. Como mostrou o gráfico anterior, construção civil, alimentos, serviços industriais de saúde pública, madeira, minerais não metálicos e outros. Sobre os serviços, basicamente setor terciário da economia. Ligados à agricultura, os serviços mais pujantes são os vinculados à agricultura, que são as economias externas. Quando pensamos nas atividades econômicas principais, independente dos setores da economia, primário, secundário ou terciário, temos que nos ater a essa questão das economias externas. Que tipo de negócios a atividade agrícola cria, a atividade agrícola gera? Que tipo de negócios a indústria gera? Que tipo de negócios um atacadão, um açaí? Os atacarejos, atacadão, açaí, Aramix, Nova Era, são os chamados atacarejos, mercados que trabalham com vendas de atacado e de varejo. Que tipo de negócios externos fora deles eles geram? Essas são chamadas as economias externas, tudo bem? A atividade agrícola e pecuária, ela gera diversas economias externas, diversas atividades produtivas e atividades econômicas vinculadas a ela. Vamos dar uma olhada aqui. Ligados à agricultura, compra de sementes e insumos agrícolas. Tem diversas lojas enormes de maquinários agrícolas, de sementes, de equipamentos e de produtos diversos, vinculados à atividade agropecuária. Compra de máquinas agrícolas, consultoria de produção, assistência técnica, feiras agropecuárias, rodeios, bancos, linhas de crédito ligadas diretamente à atividade agropecuária. Então, são atividades, são riquezas diversas geradas a partir de uma atividade econômica principal. Grande parte do setor de serviços está ligada diretamente à agropecuária ou à atividade industrial em Rondônia. Também podemos destacar os serviços logísticos do setor comercial, a prestação de serviços de tecnologia, de informação e telecomunicações, e os serviços públicos pagos por meio de tarifas. De forma geral, a proporção do valor dos serviços no PIB de Rondônia em nada difere do fenômeno mundial da servitização. Falando sobre as exportações, o principal produto exportado no estado de Rondônia segue sendo a carne, sim, acompanhado da soja. Essas são as exportações de 2013 a 2015. Nós exportamos também metais, exportamos soja, exportamos carne
exportamos outros produtos advindos da atividade da pecuária de leite. Essas são as nossas referências. Findamos aqui a nossa aula 6, nossa última aula. Todas as referências, como sempre dito, estão na minha biblioteca. Aqui mais referências. Desejo para vocês sucesso na disciplina e sucesso nesse curso. Tudo de bom. Educação à distância, mudando realidades.